Nesse vídeo nós iremos mostrar o significado da missa, o significado da hóstia e o porquê que não há missas protestantes. Há cultos protestantes e missas católicas apostólicas romanas. Por que que isso é diferente nas duas religiões e onde que nós, calvinistas, baseamos para não fazermos missa. Na missa, através das palavras pronunciadas pelo padre, o pão e o vinho se transubstanciam respectivamente no corpo e sangue de Cristo. É, portanto, uma celebração eucarística onde a hóstia se transforma no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Logo, o nome correto é o sacrifício da missa. Mas por quê? Nós temos em latim a palavra hostis, ou hóstia, que significa sacrifício. Assim como nós temos no grego a palavra tisiá, que significa sacrifício também. Então, se nós formos ver o significado da palavra hóstia, é um sacrifício. Assim como tisiá em grego também é um sacrifício. Então, são palavras iguais em línguas diferentes. Assim, na missa, há um sacrifício. A hóstia é a vítima sacrificial, é quem está sendo oferecido em sacrifício. Como a hóstia, através da celebração, ela se transforma no corpo e no sangue de Jesus Cristo. É um sacrifício de Jesus Cristo que está sendo oferecido. Porém, o termo ele é eucarístico, celebração eucarística. E Eucaristia significa ações de graça. Então, está sendo feito uma celebração de ação de graça, cujo o sacrificado é Jesus, pois a palavra hóstia significa sacrifício. Assim, quando há a transubstanciação, a hóstia se transforma no corpo e no sangue de nosso Jesus Cristo. Supostamente, porque é isso que Jesus diz. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Os protestantes pensam que é simbólico e que não há essa transubstanciação, essa transformação dos elementos no real corpo, no real sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É apenas um memorial. Assim, o culto protestante não é uma missa, não é nada relacionado com algum sacrifício. Eu me lembro quando eu era criança, que eu era católico, um padre específico me disse que se eu mordesse a hóstia sairia sangue. Claro que como criança e como São Tomé que eu sempre fui, eu mordi para ver se saía sangue, né? Enfim, ele quis ajudar e acabou prejudicando. Mas enfim, eu não sou tomista, eu sou calvinista, então, sob a minha ótica calvinista, é que eu estou dando o significado do culto e da missa aqui para vocês. Se você não é calvinista, se você não é protestante, eu te aconselho a pedir explicações do real significado da missa e da hóstia ao seu padre, pois ele é um tomista e aí ele explica a linha específica dele. Ele explica a ótica tomista sobre a missa e a hóstia. Eu estou explicando de acordo com a doutrina que eu sigo, que é calvinista. E eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 9 todo. Então vai demorar um pouquinho, mas vai valer a pena. Então vamos ler comigo Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1, diz o seguinte: a primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo, esse santuário portátil ambulante, era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança.
inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar da expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez para todas e garantiu a redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei e todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes, e também água, e o aspergiu com ramos de sopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida disse: este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas no céu tiveram que ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram que ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante a sua morte em sacrifício, em hóstia. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como hóstia uma vez para tirar os pecados do mundo. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que aguardam com grande expectativa. Então ele ofereceu-se uma vez por todas, ofereceu um sacrifício eterno, de eterna redenção, um sacrifício que não se repete. Então, esse é o motivo de nós não fazermos missa, nós não celebramos missa, nós fazemos cultos de adoração ao nosso Senhor. Hebreus 10:26 diz o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício ou hóstia que cubra esses pecados. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, não há hóstia que cubra esses pecados, não há sacrifício que cubra esses pecados. Então,
O importante é nós entendermos que o sacrifício de Jesus, ele é único, ele não pode ser repetido, não é limitado ao tempo e ao espaço. Ele é de uma vez por todas e para sempre. Quando nós celebramos a ceia do Senhor em memória dele, nós lembramos a expiação dele. E esses elementos não se transformam no corpo e no sangue do nosso Jesus Cristo. Há uma presença espiritual dele em todas as partes do culto, especialmente quando nós celebramos a ceia do Senhor. Porém, não é o corpo literal, nem o sangue literais dele. Corpo e sangue literais. Então, a grande diferença é essa. E nós baseamos não só nesse texto de Hebreus, mas em muitos outros. Mas nesse texto de Hebreus, ou nesses textos, porque um no capítulo 9 inteiro e o outro no capítulo 10, versículo 26, nós temos explicitamente o conhecimento sobre o sacrifício. Eu espero que você leia as Escrituras, ore antes e peça para que Deus te revele a verdade. Amém.